O Livro dos Médiuns, primeira parte, Noções Preliminares, capítulo 2, do Maravilhoso e do Sobrenatural. Sejam bem-vindos ao canal para o estudo de mais um item de O Livro dos Médiuns, de Allan Kardec, acompanhado de comentários do Espírito Miramês, da obra Filosofia da Mediunidade, volume 1. Pedimos a Jesus que nos abençoe, nos ilumine, nos dê forças para que possamos compreender, assimilar e colocarmos em prática o que estamos aprendendo com a doutrina espírita. Meu nome é Luísa e fico feliz em tê-los aqui para estudarmos o item 13. Vamos lá. Assim, o Espiritismo não aceita todos os fatos considerados maravilhosos ou sobrenaturais. Longe disso, demonstra a impossibilidade de grande número deles e o ridículo de certas crenças que constituem a superstição propriamente dita. É exato que, no que ele admite, há coisas que, para os incrédulos, são puramente do domínio do maravilhoso ou, por outra, da superstição. Seja, mais ou menos, discutir apenas esses pontos, porquanto, com relação aos demais, nada há que dizer e pregais em vão. Atendo-vos ao que ele próprio refuta, provais ignorar o assunto e os vossos argumentos erram o alvo. Porém, até onde vai a crença do Espiritismo? Perguntarão. Lede, observai e sabê-lo-eis. Só com o tempo e o estudo se adquire o conhecimento de qualquer ciência. Ora, o Espiritismo, que entende com as mais graves questões de filosofia, com todos os ramos da ordem social, que abrange tanto o homem físico quanto o homem moral, é em si mesmo uma ciência, uma filosofia, que já não podem ser apreendidas em algumas horas, como nenhuma outra ciência. Tanta puerilidade haveria em se querer ver todo o espiritismo numa mesa girante, como toda a física em alguns brinquedos de criança. A quem não se limite a ficar na superfície, são necessários não algumas horas somente, mas meses e anos para lhe sondar todos os arcanos. Por aí se pode apreciar o grau de saber e o valor da opinião dos que se atribuem o direito de julgar, porque viram uma ou duas experiências, as mais das vezes por distração ou divertimento. Dirão eles com certeza que não lhes sobram lazeres para consagrarem a tais estudos todo o tempo que reclamam. Está bem, nada a isso os constrange. Mas quem não tem tempo de aprender uma coisa, não se mete a discorrer sobre ela, e ainda menos a julgá-la se não quiser que o acoime de leviano. Ora, quanto mais elevada seja a posição que ocupemos na ciência, tanto menos excusável é que digamos levianamente de um assunto que desconhecemos. Vejamos agora o comentário do Espírito Miramês. Para saber o valor da doutrina dos espíritos, deves analisar a sua ciência em todos os seus aspectos, o aspecto filosófico em todas as suas afirmações e o religioso em toda a sua extensão. Empregando os seus ensinamentos em todas as divisões do saber humano, verás os resultados e poderás avaliar o bem que te faz conhecer os livros espíritas, ditados pelos benfeitores espirituais, em pleno conhecimento da vida humana. Notarás que Jesus está de volta, ensinando de acordo com a maturidade das almas, em despertamento mais acentuado por andarem com o progresso. O Espiritismo não veio combater as outras religiões e filosofias espiritualistas do mundo, sejam quais forem, para dar cumprimento às leis naturais ensinadas por Jesus. Ele apareceu na Terra para ajudar, sem nada exigir em troca, mostrando com maior facilidade e segurança que os espíritos podem se comunicar com os homens pelos processos mediúnicos que já existiam
desde os primórdios da humanidade. Faltavam à prática mediúnica a educação cristã e a disciplina, colocando os medianeiros na posição de sintonia com os benfeitores espirituais, capazes de fazer fluir deles a luz do amor, expressando-se no mundo dos homens como a caridade em tudo que se toca para a paz da consciência. Os médiuns devem entender que todos eles precisam se aprimorar em todos os rumos do saber e do amor. Nas universidades, para se conferir diplomas, levam alguns anos, e a doutrina espírita é bem mais abrangente que todos os ensinamentos universitários no mundo, que todas as ciências, porque ensina pela teoria e pela prática o mais alto ensino moral e espiritual, por ser também uma filosofia de vida. É preciso, portanto, de tempo e esforço na sequência de muitos anos para alcançar o diploma moral que a consciência pode conferir ao espírito. O espiritismo dá a solução para as mais graves questões da sociedade. No entanto, é preciso encontrar nas almas o preparo e a boa vontade para que sejam instrumentos da sinceridade e do amor. Ele é uma fonte de equilíbrio para aqueles que desejam consultar os seus preceitos de luz. Por isso, ele não pode ser aprendido em algumas horas. Requer maturidade e boa vontade da alma nas mudanças interiores. Certos aspectos mediúnicos do passado, como as mesas girantes, cederam lugar para outros que se expressassem com mais eficiência em favor do bem comum. O intercâmbio mediúnico já não é mais brinquedo para os curiosos. Com o progresso, mostra-se aos estudiosos como um assunto sério dentro da seriedade de Jesus. O homem elevado busca o espiritismo como sinal de luz para clarear sua própria inteligência e como fonte de conhecimentos, de modo a enriquecer mais seus valores conquistados nas marchas dos milênios. Ele é, pois, a misericórdia para os que já despertaram. A doutrina espírita, que se baseia na mediunidade, não é doutrina de superfície, é ciência de profundidade, é religião das leis naturais e filosofia de vida em harmonia com a divindade. Aqueles que desejam procurar o espiritismo por divertimento não encontrarão nele o que procuram, por ser ele movimento sério, dádiva divina para mudanças da humanidade, a qual devem corresponder os anseios da luz. Todos os fenômenos espíritas têm por princípio a existência da alma, a sobrevivência da mesma e as suas manifestações, nada tendo a ver com o sobrenatural, nem o maravilhoso, segundo diz a ciência da Terra. Ela estriba-se nas leis naturais criadas por Deus. Os que julgam essas manifestações sobrenaturais desconhecem a causa geradora desses fenômenos. São ignorantes no que diz respeito à doutrina e melhor seria se ficassem calados para não caírem no ridículo. Paulo dizia aos romanos: ora, se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. Romanos, capítulo 7, versículo 16. O impulso de muitas criaturas é, por vezes, o fazer o que a sua consciência não quer, porém, sentindo que a lei natural está certa, concordam com ela e passam com o tempo a agirem de acordo com ela. Aceitar as leis naturais é dever da alma, porque Deus, seu Criador, é o Senhor de todas as coisas. Quem não obedecer está afastado da verdade, ficando cada vez mais cativo das ilusões, exposto à ação do tempo, que tem seus recursos para a maturação dos espíritos endurecidos.